Oi, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela do canal Leia para Viver e hoje eu trago um vídeo para mostrar para vocês 15 livros que eu pretendo ler no ano de 2019. Essa já é a terceira vez que eu faço esse vídeo aqui para o canal, esse vídeo com metas para o ano seguinte. E diferente dos anteriores, dessa vez eu vou me esforçar bastante para conseguir cumprir essa meta dentro do prazo, para conseguir realizar essas 15 leituras em 2019. A lista tem de tudo um pouco, tem literatura clássica, tem literatura contemporânea, tem romances históricos, tem livros de mistério, tem muita literatura japonesa, tem também um nacional, apesar de que eu vou ler mais literatura nacional nesse ano de 2019, e muitas outras coisas. Foi engraçado porque eu até demorei um pouco para fazer essa lista, para selecionar esses livros, porque eu tentei escolher livros que eu realmente quero muito fazer resenha aqui para o canal, livros que dificilmente eu vou deixar de ter interesse em ler ao longo do tempo. Bom, para começar, o primeiro livro que eu quero mostrar aqui, um livro que eu quero muito ler no ano que vem, é esse aqui, O Pastoral Americano, do Philip Roth. Esse com certeza é um dos meus escritores favoritos. Eu já fiz 3 resenhas dele aqui para o canal e ano que vem eu quero fazer várias outras. Pastoral Americana é, se eu não me engano, um dos seus livros mais famosos, junto com O Complexo de Portnoy, com O Homem Comum e com O Teatro de Sabá. O livro também é bem grandinho, tem cerca de 500 páginas, mas eu quero ver se eu já consigo começar a leitura dele logo no início do ano e preparar uma resenha em seguida aqui para vocês. O segundo livro da lista é esse aqui, O Kafka à Beira-Mar, do escritor japonês Haruki Murakami, que, assim como Philip Roth, é um escritor que também está sempre presente aqui no canal do Leia para Viver. Essa, na verdade, é uma releitura, porque eu já li esse livro antes mesmo de começar a fazer resenhas, de começar a publicar vídeos aqui no YouTube. E eu lembro que, na época, esse livro me impactou bastante. Em linhas gerais, esse livro conta a história de um garoto, de um jovem chamado Kafka Tamura, que foge de casa por uma série de motivos e resolve sair procurando a sua mãe e a sua irmã, que ele já não via há vários anos. Outro detalhe bem importante é que esse livro é um dos mais fantasiosos do autor. Ele brinca bastante com elementos sobrenaturais e também com o surreal. Kafka à Beira-Mar é com certeza o meu livro favorito do Haruki Murakami. E também, claro, um dos meus livros favoritos de todos os que eu já li até hoje. E por esse motivo que eu quero muito fazer uma resenha dele aqui no canal. O terceiro livro da lista de livros para 2019 que eu escolhi é esse daqui, As Últimas Testemunhas, da escritora Svetlana Alexievich. Se eu não me engano, além de ser o último lançamento dessa autora aqui no Brasil, esse também foi o 4º livro dela que foi publicado por aqui pela editora Companhia das Letras. Não faz muito tempo que eu tive o meu primeiro contato com uma obra dessa escritora, da Svetlana, graças à leitura do livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que por sinal é um livro excepcional, com certeza um dos melhores livros de relatos que eu já li até hoje. E logo depois, alguns meses depois, eu li um outro livro dela, tão bom quanto, que no caso é o Vozes de Chernobyl. Eu estou bastante curioso com esse livro, As Últimas Testemunhas, principalmente porque ele fala do tema da Segunda Guerra Mundial, que é um assunto que eu estou sempre lendo, que eu estou sempre pesquisando e até comprando livros sobre isso. O próximo livro da lista se chama Todos os Belos Cavalos, de um escritor norte-americano que eu estou bastante ansioso para conhecer, chamado Cormac McCarthy. Na época que eu ouvi falar desse escritor, o que não faz muito tempo, eu procurei o livro Meridiano de Sangue, que me falaram que é o melhor livro dele, que é o livro mais conhecido. E eu não consegui achar, na verdade. Eu fiquei procurando em várias livrarias e ele está sempre esgotado. Eu acho que a editora Alfaguara, inclusive, não está mais fazendo reedições desse escritor. E os pouquíssimos exemplares que eu encontrava, normalmente usados, estavam num preço bem caro. Aí o único livro dele que eu encontrei com um pouquinho mais de facilidade foi justamente esse, Todos os Belos Cavalos, que parece ser uma história bem interessante, além de ser uma obra super elogiada. Além disso tudo, ainda tem o fato de que o Cormac McCarthy, assim como o Philip Roth, é considerado como um dos grandes nomes da literatura norte-americana contemporânea, o que me deixa ainda mais curioso para conhecer a obra desse escritor. O 5º livro da lista de leituras para 2019 se chama O Retrato do Artista Quando Jovem, do escritor irlandês James Joyce. Se eu não me engano, foi nesse ano de 2018 ou no finalzinho do ano de 2017 que eu tive o meu primeiro contato com uma obra desse escritor, do James Joyce, que no caso foi através de uma coletânea de contos chamada Dublinenses, que por sinal é muito boa. Já O Retrato do Artista Quando Jovem é um romance autobiográfico que, ao que parece, foi um marco na obra desse autor. A minha ideia, na verdade, é ler alguns livros do James Joyce, uns 3 ou 4, antes de encarar o seu livro mais famoso, Ulisses, que todo mundo fala que é uma leitura bastante desafiadora.
O próximo livro da lista de leituras para 2019 é esse aqui, o Memórias de Adriano, da escritora francesa Marguerite Yourcenar, que eu vou ler nessa ediçãozinha aqui mais antiga mesmo da editora Nova Fronteira. Eu tô querendo muito começar a ler mais coisas relacionadas à Roma Antiga, especialmente na literatura, e por esse motivo que eu coloquei esse livro, que já é bastante famoso, nas minhas metas para 2019. Além do fato de que eu só vejo elogios, só vejo resenhas positivas sobre esse livro, Memórias de Adriano, tem também outro detalhe de que eu conheci essa autora tem pouco tempo. Se eu não me engano, eu li um livro dela no ano de 2018 mesmo. No caso, um livro bem legal e bem fininho, que vale muito a pena ler, chamado Conto Azul e Outros Contos. Outro livro que eu separei para ler no ano que vem foi esse daqui, O Pedro Páramo, do escritor mexicano Juan Rulfo. Esse livro, ao que parece, é um dos trabalhos mais importantes da literatura mexicana, além de também ser um dos poucos livros que foi publicado por esse autor. Pelo que eu andei vendo, esse livro conta a história de um filho procurando seu pai, sendo que esse pai é um assassino lendário, um assassino famoso. E o livro também se destaca por ter uma narrativa bastante diferente. Assim como Pastoral Americana, que eu falei no início do vídeo, esse é um livro que eu também quero ler logo no início do ano e já preparar uma resenha aqui para vocês. Mais um livro que eu separei para ler em 2019 é esse daqui, Um Artista do Mundo Flutuante, do ganhador do Nobel de Literatura, Kazuo Ishiguro. Esse é um escritor que eu já estou devendo resenha faz tempo aqui no canal, e já até me pediram, inclusive, para falar dele por aqui, mas até agora eu não consegui cumprir essa promessa. Apesar do Kazuo Ishiguro ser japonês, mas morar praticamente a vida inteira na Inglaterra, ele também escreveu alguns trabalhos que são ambientados na Ásia. E eu optei por priorizar esses livros, por fazer resenha deles antes aqui no canal. Por esse motivo até que eu escolhi esse livro, Um Artista do Mundo Flutuante, que pelo que eu andei lendo se passa no Japão do pós-guerra, no caso do pós-Segunda Guerra Mundial. Mas o livro que eu escolhi para ler no ano que vem, no ano de 2019, é uma leitura que eu acho que ainda é bastante desconhecida, mas que parece bem interessante, pelo menos para mim pareceu bem interessante. Que no caso é esse livro aqui, O Mulher de Neve, da escritora finlandesa, com um nome bem complicado, chamada Lena Letolainen. Eu acho que é assim que se pronuncia, né? Lena Letolainen. Eu quero me planejar para ler todo ano um pouco desses romances nórdicos de mistério. E como esse livro já está parado na minha estante faz tempo, eu resolvi colocar ele nessa lista para 2019. Basicamente esse livro é sobre uma investigação de um assassinato dentro de um centro de terapia para mulheres que passaram por algum tipo de problema mais sério ao longo da vida. Esse é um livro que eu também fiquei bem curioso para ler, principalmente depois de descobrir que a autora é bastante premiada e também bastante traduzida ao redor do mundo, apesar dela ainda não ser muito conhecida aqui no Brasil. O próximo livro da lista, ainda seguindo essa lógica de narrativas de investigação, é no caso esse livro aqui, O Buffo e Spallanzani, do escritor brasileiro Rubem Fonseca. Eu, na verdade, até agora não li absolutamente nada desse autor, do Rubem Fonseca, e eu tenho, inclusive, outros 2 livros dele aqui na minha estante. Então eu acho que 2019 já é a hora de conhecer um pouco a obra desse autor. Dizem que esse livro, Buffo e Spallanzani, pelo que eu andei lendo, é um livro bem legal, que trabalha muito com crítica social, na mesma medida que também tem bastante sarcasmo, bastante ironia, o que me deixa ainda mais curioso para conhecer e para realizar essa leitura. Mais um livro que eu quero ler no ano que vem é esse daqui, chamado Samurai, do escritor japonês Shusaku Endo. Esse livro é um romance histórico que já me deixou muito curioso só com a leitura da sinopse, com o fato de que ele fala, sobre o encontro de um samurai com o Papa e também com o vice-rei da Nova Espanha. O Shusaku Endo é muito interessante porque ele trabalha muito bem essa relação de Oriente e de Ocidente, além de também falar bastante sobre aspectos religiosos e filosóficos. Não faz muito tempo que eu li um outro livro dele chamado Silêncio, que realmente é muito bom, uma leitura espetacular, um romance histórico da melhor qualidade, o que acabou me deixando, consequentemente, com bastante curiosidade para conhecer os outros trabalhos, conhecer as outras obras publicadas por esse escritor japonês. Mais um livro para 2019 que eu quero ler, que eu até preciso ler, porque é um livro que eu já estou querendo ler faz muito tempo, mas eu nunca tomei a iniciativa, é no caso esse livro aqui, O Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift, do escritor irlandês Jonathan Swift, que é considerado como um dos grandes clássicos da literatura mundial. Eu quero muito ler esse livro, Viagens de Gulliver, principalmente porque eu gosto bastante da literatura irlandesa, eu gosto muito dos autores de lá, como o Bram Stoker, como o Oscar Wilde, como o Sheridan Le Fanu, como o próprio James Joyce e vários outros. Eu só não sei exatamente quando, em 2019, que eu vou conseguir publicar a resenha desse livro, principalmente porque eu quero realizar essa leitura com bastante calma, para conseguir pegar todos os detalhes e também para conseguir preparar uma contextualização mais caprichada.
Um outro livro que eu separei para 2019 é uma leitura bastante diferente, que mistura poesia com relatos de viagem, que no caso é esse livro aqui, O Trilhas Longínquas de Oko, do escritor japonês, também japonês, Matsu Basho. Esse livro foi um presente maravilhoso que eu ganhei da Rita, do canal Livros que Li, no Amigo Secreto entre os Booktubers que eu participei nesse ano de 2018. Esse livro, pelo que eu já andei lendo, já andei dando uma folheada, é uma mistura realmente de pequenos trechos com poesia e também alguns trechos em prosa, onde temos um relato do próprio escritor falando sobre a viagem que ele fez no interior do Japão. Eu fiquei até bastante surpreso porque a estrutura desse livro me lembrou muito a de uma outra leitura que eu fiz não faz muito tempo, chamado Viagem ao Harz, que também mistura essa coisa de poesia com relato de viagem, e também foi escrito por um poeta, que no caso era o Heinrich Heine. Agora já estamos chegando quase no fim. O penúltimo livro da lista que eu separei para ler em 2019 é esse livro aqui, O Trem que Leva a Esperança, da escritora canadense Alison Pick. Essa obra, que foi premiada no Canadá e também foi indicada ao importante Man Booker Prize, é um romance histórico que se passa pouco tempo antes do início da Segunda Guerra Mundial, no período que, se eu não me engano, a Alemanha anexou o território da antiga Tchecoslováquia. De acordo com a sinopse, o livro conta a história de uma certa família Bauer e também fala muito sobre o resgate de algumas crianças no período de perseguição aos judeus. Como eu já tenho bastante interesse nesse assunto e gosto de acompanhar os livros que saem sobre esse tema, essa com certeza é uma leitura que eu vou fazer no ano que vem. Para finalizar, um pouco de literatura coreana, que é algo que eu já não falo faz muito tempo aqui no canal, que no caso é esse livro aqui, Contos da Tartaruga Dourada, do escritor Kim Si-seop. Esse livro é bastante importante, principalmente porque ele é considerado como a primeira narrativa ficcional coreana em prosa. Pelo que eu entendi, são alguns contos que falam sobre aspectos mitológicos, aspectos sobrenaturais e também bastante da própria cultura coreana. Parece realmente bem interessante, parece ser uma daquelas leituras que vale a pena você ler com bastante calma, principalmente até para você conseguir apreciar todos os detalhes. Bom, é isso, esse foi o vídeo com 15 livros para ler em 2019. Meta essa que eu vou realmente me esforçar bastante para conseguir cumprir dentro do prazo. Espero também que tenha gostado de todas essas dicas de leitura, e lembrando, como sempre, que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no Leia para Viver. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, agora existem duas formas de fazer isso. Uma forma é contribuindo através do site do Apoia-se, que é um site de financiamento coletivo recorrente, onde você contribui com um pequeno valor mensal e, além de ajudar o Leia para Viver, também recebe algumas recompensas. Eu vou deixar o link aqui no início da descrição para quem tiver interesse em conferir. A outra forma de ajudar é comprando através dos links da Amazon que eu deixo aqui na descrição. Ao clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles, o canal recebe uma pequena comissão. Eu vou deixar aqui embaixo também o link de todos esses livros que eu citei aqui hoje. E também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal, se inscreve aqui embaixo para receber as novidades e também clica no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Também deixa um comentário falando se você já leu algum dos livros que eu citei aqui hoje e também compartilha esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. E eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!